Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um culto, a mais um ajuntamento online do povo de Deus. Você está no canal da Igreja Batista Prudentina, um canal que Deus reservou para que nós pudéssemos aprender mais daquilo que Deus tem para a nossa vida, para que nós possamos aprender ainda mais como nos tornarmos discípulos que fazem a diferença na geração em que nós vivemos. Por isso você é muito bem-vindo. Desde já eu quero convidar você a compartilhar motivos de oração. Daqui a pouco nós estaremos orando. Você tem pedido aí para orar por pessoas, por familiares, por situações difíceis que você esteja enfrentando. Esse é o momento de você compartilhar, e nós cremos num Deus que ouve a oração do seu povo. Nós cremos num Deus que está presente. Por isso, neste momento, nós vamos orar, dando total liberdade para que Deus ele fale conosco, para que este momento seja um momento em que o dedo de Deus ele venha dar um toque todo especial na nossa alma, trazer um afago para o nosso coração e possamos sair daqui, deste momento, desafiados pelo próprio Senhor a vivermos ainda mais segundo a vontade de Deus. Você pode fechar os seus olhos onde você está. Pai amado, nós colocamos esse tempo diante do Senhor e clamamos para que o Senhor, ó Deus, tenha liberdade para falar ao nosso coração. Deus, que as canções que entoaremos aqui cheguem diante do Teu trono, diante da Tua presença, e que a Tua palavra, ela venha de encontro, ó Deus, à direção que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Por isso nós nos colocamos diante do Senhor e damos total liberdade ao Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Valor.
Você tem motivos para apresentar ao Senhor? Existem circunstâncias ou situações que têm feito o seu coração se preocupar demais? Talvez você perceba que já está enfrentando um pouquinho de ansiedade. Esse é o momento de crer que Deus é aquele que pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. E quando nós oramos e apresentamos os nossos motivos ao Senhor, nós estamos entregando ao Senhor, ao Deus do céu e da terra, aquilo que tem incomodado o nosso coração, para que Ele tome conta. Você já compartilhou aí no chat, ou talvez está na sua mente. Esse é o momento em que você vai fechar os seus olhos e nós vamos orar. Nós vamos apresentar pessoas que amamos. Eu tenho alguns pedidos que nós continuemos a orar pela vida da irmã Raquel, que perdeu a mãe, para que Deus traga o consolo ao coração dela, para que ela possa se alegrar, em saber que a mãe está na presença do Deus vivo, mas ao mesmo tempo que o Senhor possa falar de uma forma única e especial com a irmã Raquel. Nós temos vários motivos hoje sendo apresentados, essa semana, pessoas da nossa igreja que têm passado ali por exames, pessoas que precisam passar por cirurgia. A irmã Ana tem feito alguns exames, a irmã Ana Maria, e nós vamos orar para que Deus possa conduzir todos os exames. Nós vamos continuar orando pelo irmão Nildo, que também está ali no tratamento, na hemodiálise, que Deus o restaure completamente. Nós vamos continuar orando também pela irmã Marina, que está necessitando das nossas orações por causa da cirurgia de hérnia que precisa ser feita. Que Deus abençoe a senhora, irmã Marina, e que em nome de Jesus, todas as portas sejam abertas para que a irmã possa fazer essa cirurgia, estar plenamente restaurada na presença do Senhor. Nós vamos continuar orando pela vida da irmã Maria José, que não tem passado bem essa semana. Irmã Maria José, Deus está presente e Deus ama muito a senhora. Elcio, que Deus fortaleça o seu coração e Deus possa honrar todo o cuidado, que você tem tido para com a sua mãe. E nós, como Igreja do Senhor, nós vamos orar neste momento. Pai amado, nós apresentamos todos esses motivos, ó Deus, que falamos aqui, aqueles que estão, ó Deus, compartilhados no chat. Deus, visite com poder, ó Deus, traga cura e restauração àqueles que precisam de cura física, emocional, espiritual, que o Senhor se manifeste como Deus presente, traga consolo e conforto aos corações, ó Deus, que estão triste por perdas, ó Deus. Lembramos nesse momento da tia Cida, que também perdeu o seu irmão, ó Deus, no último domingo, ó Deus. Traga o consolo dos altos céus ao coração da tia Cida, ao coração da Raquel. Traga, Deus, a confiança de que o Senhor está presente no meio da enfermidade. Nos lembramos nesse momento do seu Gilberto, pai do irmão Roberto, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, abençoe os exames que ainda estão sendo feitos, ó Deus, que ele experimente a presença do Senhor, fortaleça o coração da dona Júlia, Pai. Nós clamamos e confiamos que o Senhor possa abençoá-los, Pai. Paizinho, que cada motivo que foi apresentado no chat, pessoas, famílias, ó Deus, sejam abençoadas por aqueles que estão apresentando neste momento os pedidos que estão em suas mentes e corações. Pai, traga, Deus, a plena convicção de que o Senhor está presente. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno. És o meu
ti, meu Deus. Meu refúgio, És o meu refúgio, minha fortaleza, minha fortaleza. meu socorro eterno. Meu socorro eterno, és o meu amigo. Meu refúgio, Meu refúgio, minha fortaleza. minha fortaleza, Meu socorro eterno, meu socorro eterno. és o meu amigo. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. Você sabia que Deus se importa com você? Você sabia que você é uma pessoa muito especial para o Senhor e Ele ama muito você? Desde a última semana nós estamos estudando a Palavra de Deus nas quintas-feiras e nós estamos falando a respeito de um Deus que se importa. Nós temos nos baseados ali num texto lá de 2 Crônicas, no capítulo 7, onde Salomão, usado por Deus, conduz todo aquele povo do Senhor, né, a construir o templo que seria a habitação do Deus vivo ali naquela ocasião e naquela oportunidade. E logo quando isso acontece, o texto lá em 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do verso 1, vai mostrar algo extraordinário, vai dizer que assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, e os sacrifícios e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor porque a glória do Senhor o enchia. E quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento, o rosto em terra, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. E então o rei e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. Foi isso que aconteceu, um sinal da aprovação de Deus, de que Deus, o Senhor, estava alegre, feliz com aquilo que havia acontecido, e Deus se manifesta de forma extraordinária naquele lugar. E as pessoas que ali estavam experimentaram quebrantamento, adoraram a Deus e dedicaram ao Senhor ali naquele lugar escolhido por Deus. E na última semana nós vimos que o Senhor, Ele é um Deus que Ele se importa e por isso Ele fala com o seu povo. Deus se relaciona, Deus guia, Deus direciona aqueles que buscam fielmente o caminho e a vontade do Senhor. Você sabia que é desejo de Deus falar com você? Você sabia que Deus, Ele se importa tanto que o desejo dEle é poder se revelar a você através da sua palavra, revelação de forma específica ao seu coração, dando direcionamento, conduzindo você
para o centro da vontade de Deus, para que a paz do Senhor inunde o seu coração. Salomão ali estava vivenciando, tendo uma experiência extraordinária por ter sido guiado por Deus e feito aquilo que Deus havia dito para que ele fizesse. O texto base que nós estamos estudando lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, a partir do verso 11, vai dizer assim que quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifício. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, e sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele e para sempre. Meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. E se você andar segundo a minha vontade, como fez Davi seu pai, e fizer tudo o que ordeno a você, obedecendo aos seus decretos e às minhas leis, firmarei o seu trono conforme a aliança que fiz com Davi seu pai. E quando eu lhe disse, você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Que Deus abençoe a leitura dessa palavra, né? Hoje nós vamos focar a nossa reflexão no versículo 14. E nós vamos ver que, além da vontade de Deus de guiar o seu povo e se relacionar com o seu povo, por ele se importar e falar com o seu povo, nós também hoje vamos aprender que Deus, ele se importa porque ele espera arrependimento genuíno e arrependimento sincero por parte do seu povo. Deus ele espera que o coração do seu povo seja um coração ensinável, um coração que esteja atento para aquilo que Deus deseja. E muitas vezes vai acontecer ocasiões e circunstâncias que será necessário arrependimento. O texto que nós vamos nos basear está lá no versículo 14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Aqui nesse texto nós vamos ver uma revelação de Deus, onde o próprio Senhor convida o seu povo para tomar posse, para se apropriar de uma promessa feita diretamente do Deus Todo-Poderoso, onde Deus, em resposta à oração daquele rei, do rei Salomão, ele diz: olha, se o meu povo, e ele começa a falar aquilo que ele espera, e dentre dessas coisas estão o arrependimento. O arrependimento onde Deus dá oportunidade para que haja recomeços na nossa vida. E nós podemos desfrutar disso, podemos desfrutar através da oração e da intimidade com o nosso Deus. Queria detalhar um pouquinho esse versículo, quando ele chega lá no verso 14, no início, e diz: olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. O tempo todo ele vai usar aqui a partícula se, é sempre algo condicional. E ela é muito importante também no relacionamento entre Deus e os homens. A palavra de Deus começa a revelar um Deus que, quando ele realiza e faz as coisas, ele faz de uma forma completa. Não significa que Deus ainda está construindo algo, muito pelo contrário. Deus já fez tudo aquilo que era necessário para que esse homem vivesse, para que eu e você nós vivêssemos segundo a vontade de Deus.
Mas em contrapartida, é necessário que haja uma resposta da parte de Deus. Cristo Jesus na cruz do Calvário, Ele consumou a nossa salvação. Mas existe uma partícula C ali, quando eu e você, se você crer e recebê-lo como Senhor e Salvador, você irá se apropriar daquela obra que foi consumada. Deus, quando Ele diz assim, olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, esse povo que me conhece, esse povo que responde positivamente àquilo a qual eu estou orientando, este povo que me conhece, quando nós conhecemos e reconhecemos o poder extraordinário de Deus, o valor do nome do Senhor, nós vamos aprender a desfrutar do poder desse Deus que é grande, que é esplêndido e que é magnífico na nossa vida. Não só como governante de céus e terra, mas como governante do meu coração, do seu coração e da sua história. É muito interessante que o Senhor, Ele chama aquele povo de meu povo, de algo como uma propriedade exclusiva do Senhor. Eu e você, quando nós começamos a olhar para as promessas de Deus e nós entendemos a razão pela qual Deus nos ama, nós temos a oportunidade de compreender esse amor e nos tornar parte desse povo que é povo de Deus. A palavra do Senhor lá no Novo Testamento, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, a primeira parte do versículo, vai trazer esse conceito também de povo exclusivo de Deus. A palavra do Senhor vai dizer, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Povo do Senhor, todo aquele que teve um encontro com Cristo Jesus, todo aquele que experimentou a graça através daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, ele recebe um carimbo do Deus, a marca do Espírito Santo de Deus dentro do coração e ele se torna povo escolhido do Senhor. Povo que Deus escolhe para fazer parte dos planos maravilhosos dele. Povo que Deus dá o privilégio de continuarmos a missão que um dia Ele começou, a missão que Cristo Jesus começou, de levar esperança, de levar transformação e resgate pleno na vida das pessoas. Quando nós nos tornamos povo exclusivo de Deus, nós temos privilégios por fazer parte desse tão honroso time que faz parte dos altos céus. Mas para isso nós precisamos reconhecer a ação, a direção e o propósito desse Deus para a nossa vida. Deus, Ele deseja se relacionar conosco. Nós sabemos que ao olharmos para a palavra de Deus, o nosso Deus, Ele se revela como um Deus relacional desde o Éden, onde o Senhor, Ele caminhava pelo jardim e falava ali com aqueles que Ele havia criado, Adão e Eva. E nós vemos esse Deus relacional em toda a palavra de Deus. Como na última semana que vimos que Deus, Ele é o Senhor que fala com o seu povo. E nós estamos vendo durante este dia, esta mensagem, que o nosso Deus, Ele é um Deus que espera arrependimento. Então nós podemos dizer que a base do relacionamento entre Deus e o seu povo é arrependimento. Sabe por quê? Porque Deus é misericordioso. Porque Deus, Ele sempre nos dá uma nova oportunidade para recomeçarmos. Quando eu penso em arrependimento, eu vejo que talvez existam algumas facetas que fazem parte do arrependimento. E uma delas é a humildade. A humildade que me leva a reconhecer que eu não posso ser aquilo que Deus deseja, vivendo somente as minhas vontades pessoais, aquilo que são sonhos humanos da parte do meu coração. E quando eu reconheço, eu abro a oportunidade para que Deus venha e fale ao meu coração. Por
Por isso que uma das facetas do arrependimento é a humildade. A outra, sabe o que é? O quebrantamento através da oração. O meu coração começa a sentir sede de Deus, começa a desejar a presença do Deus vivo, e isso me leva a prostrar-me diante de Deus, a me colocar na presença do Senhor, dizendo: Deus, eu necessito do Senhor e o meu coração carece de ouvir a Tua voz, de ter a certeza do sopro do Senhor em tudo aquilo que eu for fazer. E de repente, além da humildade, o nosso coração se quebranta numa busca profunda e sincera através da oração, num desejo de estar perto de Deus. E eu faço isso intencionalmente, porque o meu coração é movido a desfrutar da presença do Senhor. Mas daí tem uma outra faceta que também faz parte do arrependimento. Ele vai nos levar a abandonar os maus caminhos. Eu gosto da frase que diz que Deus ele nos aceita como somos. Mas a partir do momento em que a presença de Deus envolve o nosso coração, aquilo que faz parte da natureza humana, que tem a tendência de nos conduzir para caminhos tortuosos, Deus ele começa a mexer através do seu Espírito e ele vai nos levar através daquilo que o Espírito Santo de Deus vai nos dizer a abandonar maus caminhos, abandonar às vezes atitudes, abandonar um jeito de ser que às vezes vai me conduzir para o caminho de perdição, para o caminho que desagrada o coração de Deus e traz sofrimento à minha vida e às vezes à vida das pessoas que estão ao nosso redor. Por isso que ao olhar para as orientações de Deus, aquilo que o Senhor ele diz na sua palavra, o arrependimento, ele exige um coração humilde, um coração que tem sede de Deus, de buscar a presença do Senhor e um coração que deseja abrir mão de coisas que nos afastam de Deus, de maus caminhos que muitas vezes nós conduzimos e o Senhor diz: olha, é momento de mudar isso daí, é momento de refazer, de recomeçar, de recalcular ali o GPS, de recalcular a rota da minha vida. Por isso que quando nós olhamos para o versículo 14 e a palavra de Deus vai dizer: olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Olha o que o texto está dizendo. O texto está dizendo: olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, sair da posição, muitas vezes de autossuficiência, sair da posição do orgulho, sair da posição em que a minha vida é o centro do universo. Quando eu tomo essa decisão, eu estou pronto para me humilhar, me prostrar diante da presença do Deus vivo. E sabe o que começa a acontecer dentro do nosso coração? Nós começamos a reconhecer a fragilidade humana, de que sem Deus e a presença do Senhor, nós estamos navegando num oceano à deriva, sem ter os instrumentos corretos para que nós possamos chegar em Porto Seguro. E de repente a minha vida se torna muito sozinha. E às vezes eu começo a enfrentar as lutas e batalha e o meu coração começa a experimentar e enxergar somente a solidão que existe ao meu redor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, quando nós nos humilhamos na presença de Deus, o Senhor dos altos céus nos ouve. Nós temos exemplos na palavra do Senhor, aqui em 2 Crônicas mesmo, o exemplo de Roboão, lá no capítulo 12, no versículo 6, mostra um coração arrependido. Lá em 2 Crônicas 33, Manassés, também um coração arrependido. Sabe o que eu aprendo com isso? Que o povo de Deus ele precisa ser quebrantado e se humilhar diante do Deus poderoso que criou todas as coisas, que criou a nossa vida e que deseja governar os detalhes da nossa história. E isso começa a mexer dentro do nosso coração,
Porque nós começamos a ser conduzidos a uma vida de relacionamento sincero com Deus. Uma vida onde eu e você somos conduzidos para conhecermos verdadeiramente quem é Deus. Não aquele Deus talvez que nos contaram, não aquele Deus talvez que foi apresentado simplesmente por causa do convívio familiar, ou talvez por eu ter nascido dentro de um berço religioso, mas um Deus que é pessoal, que deseja relacionar com o seu povo, falar com o seu povo e levar esse povo ao arrependimento. Nós somos agentes de transformação nesta geração que Deus nos colocou. Para isso nós precisamos aprender a conhecer quem verdadeiramente Deus é. Quando nós o conhecemos, nós nós somos um discípulo que busca intimidade com esse Senhor. E aí depois desse conhecer, vem a autoridade dos altos céus para que nós possamos multiplicar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Então eu posso dizer que primeiro nós precisamos viver a plenitude daquilo que Deus tem para a nossa vida e depois nós vamos multiplicar aquilo que Deus tem nos ensinado para pessoas ao nosso redor. Você é uma pessoa humilde? Você é uma pessoa que se humilha na presença de Deus? Você é uma pessoa que abre o seu coração com facilidade para dizer: Senhor, eu necessito do Teu amor e da Tua presença na minha vida? Um coração orgulhoso é um coração que não agrada ao Senhor. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele tem uma frase que ele diz assim, que nada pode ser mais contraditório do que um crente soberbo. Uau! Nada pode ser mais contraditório do que um discípulo soberbo. Sabe por quê? Porque a vida do próprio Senhor Jesus foi um exemplo de humildade, de dependência de Deus em tudo aquilo que Ele fazia. E Ele mesmo sendo mestre, lava o pé dos seus discípulos. Se você é uma pessoa que precisa de muito reconhecimento da parte das pessoas, e quando isso não acontece, você se entristece, você fica magoado, você se sente ferido, cuidado. O que você precisa é conhecer a Deus verdadeiramente e saber que você tem um valor único, independente das suas ações. Não é aquilo que você faz que leva a Deus a amar você. Muito pelo contrário, Deus ama você e deseja levá-lo a águas mais profundas. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 6, a parte B, vai dizer que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus abre as comportas do céu e faz fluir a graça dos altos céus no coração daquele que deseja experimentar humildemente o amor, o direcionamento e o cuidado de Deus. Você é uma pessoa que luta com a soberba ou que percebe que em alguns momentos você tem a tendência de se achar melhor do que os outros? Você é uma pessoa que talvez tem dificuldade de se humilhar? Você é uma pessoa que tem dificuldade de pedir perdão? Você é uma pessoa que tem dificuldade em ser repreendido por outras pessoas? Cuidado. Se o seu coração é assim, é momento de falar com Deus e dizer: Deus, se isso tem crescido demais, ou talvez você esteja percebendo e diz: olha Deus, eu tenho visto que isso tem crescido demais e eu gosto de atenção, eu gosto de reconhecimento demais, eu tenho dificuldade em pedir perdão. Esse é o momento de você olhar para o seu maior exemplo, que é Cristo Jesus, e a vida como Ele viveu, para que você seja forjado no trono do Deus Todo-Poderoso a viver como seu Senhor. Mas o texto não para por aí, ele diz: olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e aí ele traz uma coisa nova aqui: se o meu povo orar. Quando nós oramos, nós estamos falando com Deus. Quando nós oramos, nós estamos abrindo o nosso coração para um Deus que está com os ouvidos atentos àquilo que falamos. Você já falou com uma pessoa que não te deu tanta atenção? Enquanto você falava com essa pessoa, ela está fazendo outra coisa? É uma coisa muito ruim isso, não é verdade?
Às vezes você sente ali que a pessoa não está dando a ver a real importância para aquele momento a qual você estava falando. Com Deus não é assim. Com Deus é quando nós falamos e abrimos o nosso coração. Ele está olhando nos nossos olhos, atento àquilo que está sendo dito, e Ele deseja que nós assim façamos, que assim façamos em todos os lugares, com relação à nossa família, à nossa casa, ao nosso local de trabalho, com relação ao meu ministério ou às coisas aos quais Deus deseja que eu faça. Nós temos que aprender a orar e a buscar a presença do Deus Todo-Poderoso em tudo aquilo que nós formos fazer. Um coração sincero diante de Deus é um coração que ouve a voz do Deus vivo, é um coração que aprende a se humilhar, mas é um coração que aprende a desfrutar de momentos especiais, de ouvir aquilo que Deus, o Senhor, tem para falar com você. E eu também poder abrir o meu coração através da oração. E eu vou conhecendo mais e mais o meu Senhor a cada dia, numa busca profunda de conhecimento através de conhecer Deus através da Sua palavra e através de uma busca de intimidade. E aí é o próximo destaque do verso 14. Se o meu povo buscar a minha face, implica em intimidade, implica em nós estarmos buscando mais de Deus em nós. Nós, como povo do Senhor, precisamos ter uma vida intencional na busca por intimidade. Isso vai levar a reconhecermos coisas dentro do nosso coração que às vezes comumente nós não enxergamos. Às vezes fraquezas que fazem parte da nossa vida, e nós temos a liberdade de apresentar essas fraquezas que muitas vezes se tornam medos e dizendo: Senhor, eu preciso que o Senhor tome conta. E de repente, em contraste à fraqueza do nosso coração e da nossa vida e dos nossos medos, nós vamos nos encontrar com Deus Todo-Poderoso, com Deus onipotente. E nós, como seus filhos, como povo exclusivo de Deus, nós temos a oportunidade de nos humilharmos e buscarmos ao Senhor mais de Deus de todo o nosso coração. Um coração quebrantado diante de Deus, que busca intimidade com o Senhor, é um coração que abre caminho para a cura de feridas na alma. É um coração que começa a ser conduzido pela estrada do avivamento, onde Deus ele vai abrir as portas para que o seu povo, um povo restaurado, experimente a plena vontade do Senhor. Experimente um relacionamento de intimidade que gera a alegria dos altos céus no nosso jeito de viver a vida. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer que orar é deleitar-se em Deus por quem Ele é, mais do que buscá-lo pelo que Ele dá. É deleite em Deus. Orar é intimidade com Deus. É na presença de Deus que existe plenitude de alegria, e só na sua destra há delícias perpetuamente. Desfrutar de um relacionamento íntimo com Deus através da oração é fazer com que o nosso coração experimente as delícias de Deus perpetuamente, em todas as circunstâncias. E nós estamos mergulhando num relacionamento de profunda intimidade com o Senhor. E o texto no verso 14 começa ainda a nos ensinar ainda mais, dizendo: olha, se o meu povo se afastar dos seus maus caminhos. Aqui, o se afastar dos seus maus caminhos tem a ver com arrependimento, com a palavra metanoia, onde você muda de direção, você está indo numa direção e você vai na direção contrária. Aqueles que conhecem o amor de Deus através de Cristo Jesus experimenta o verdadeiro arrependimento no coração, a palavra metanoia, mudança de mente, mudança de direção. E isso começa a nos conduzir a olhar para as mesmas circunstâncias que vivemos do jeito de Deus,
com a ótica e com o óculos divino. E nós aprendemos a olhar para as pessoas do jeito que Deus olha. Nós aprendemos a olhar para o meu trabalho do jeito que Deus olha, para a nossa cidade do jeito que Deus olha, para a minha família do jeito que Deus olha. E o meu olhar ele começa a ser forjado para que eu possa ver aquilo que Deus deseja que eu possa enxergar. O povo de Deus precisa ser um povo que abandone os seus maus caminhos. Nós, como discípulos de Jesus e como igreja do Senhor, nós somos convocados por Deus a abrir mão de maus caminhos, rejeitar o pecado, lutar contra o pecado e humildemente se apresentar diante de Deus, pedindo perdão e mais uma oportunidade que o Senhor sempre se alegra em nos conceder. Mais uma frase que o pastor Hernandes Dias Lopes ele diz que, como resultado do arrependimento da igreja, Deus promete ouvir o seu clamor e sarar a sua terra. É isso que Deus promete. O verso 14 ele encerra dizendo: olha, se vocês fizerem todo esse se, eu dos altos céus os ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Você é uma pessoa que tem compreendido que o nosso Deus ele é um Deus que se importa, de que o nosso Deus deseja se relacionar falando com você e dando a oportunidade de verdadeiro arrependimento dentro do seu coração. Deus, quando Ele fala com o seu povo ali em 2 Crônicas, Ele está dizendo: olha, vocês já têm tudo garantido, basta fazer a escolha que precisa ser feita. E da mesma forma isso é para com a nossa vida. Existem coisas dentro do seu coração que têm impedido que você desfrute do verdadeiro arrependimento. Existem lutas, talvez, porque você percebe que você é uma pessoa em algumas circunstâncias que é um tanto quanto orgulhosa, tem dificuldade de reconhecer os seus próprios erros, mas você acaba por agir de uma forma em que verdadeiramente mostra que você é uma pessoa arrogante, soberba e que tem dificuldade de se relacionar com pessoas. A palavra de Deus é muito simples: se o meu povo se humilhar, se o meu povo se arrepender, se o meu povo se afastar dos seus maus caminhos, essa é a oportunidade que Deus está nos dando. Não jogue fora essa oportunidade. Eu não sei quais são os toques do Espírito Santo aí no seu coração, aquilo que o Senhor ele está falando com você, aquilo que Deus deseja confrontar o seu coração. Talvez o que o Senhor deseja é que você se torne mais parecido com Jesus Cristo. E isso vai levá-lo ao caminho da humildade, do quebrantamento, da submissão total diante de Deus. Talvez o toque do Senhor para o seu coração é que você precisa buscar ao Senhor através da oração, através de uma busca mais profunda de intimidade, para que você possa jogar tudo fora aquilo que faz parte da sua natureza humana e você deixar o seu coração e a sua vida ser preenchida pela presença de Deus. E assim você vai ser guiado pelo Espírito Santo. Que você, nesta noite, possa falar com Deus antes de você dormir. Talvez agora você vai colocar o seu coração e vai dizer: Deus, eu tenho reconhecido e identificado algumas coisas e que eu preciso assumir compromissos com o Senhor, e hoje eu faço isso. E talvez ao fazer isso, você está começando a olhar para o Senhor como um Deus que se importa com a sua vida, que se importa com você, que se importa com os detalhes e que se importa com o seu futuro. O desejo do meu coração é que a cada dia você experimente mais e mais de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que Deus, o Senhor, abençoe a sua história. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tua
Eu espero que você tenha sido abençoado e que o Senhor fale ao seu coração ainda essa semana sobre o cuidar de Deus, sobre como Deus ama você e Deus é Deus que se importa, e que você possa experimentar o melhor de Deus com o coração curado, com o coração transformado, e o verdadeiro arrependimento faça parte do seu jeito de viver a vida. Eu espero você nesse fim de semana. Nós estaremos reunidos no domingo pela manhã na Escola Bíblica Discipuladora às 9 horas, e nós estaremos também reunidos às 19h30 na nossa celebração, nosso culto de adoração ao nosso Deus, e você é nosso convidado a estar presencialmente conosco. Que Deus abençoe a sua vida e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus o abençoe.